Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Tudo certo? Descansaram, brincaram, leram a história que foi enviada para vocês na sexta-feira? Então, pessoal, hoje nós vamos estudar a disciplina de língua portuguesa. Lá na nossa apostila nós já demos início a algumas atividades e hoje a gente vai dar continuação para essas atividades, certo? Então abram a apostila de vocês lá na página 12, onde vai estar a número 7. Então acompanhem a leitura que a prof vai explicando, certo? Então na número 7 diz o seguinte: leia estas palavras e pinte as sílabas que apresentam o mesmo som, mesmo que sejam escritas com letras diferentes. Então, pessoal, lembram que nós estamos estudando o som das letras, né? Então, se a gente ler a palavra cedo e a palavra senha, o som é bem parecido, né? Cedo, senha. O cedo inicia com a letra C, porém o som é da letra S, certo? Então a gente vai pintar lá o cedo e a senha, pois eles têm o som igual, porém são escritas com letras diferentes, tá? Nós vamos pintar somente as sílabas que têm os sons iguais, mas que tenham as sílabas, a escrita, aliás, diferente, né? Elas iniciam cedo com a letra C e senha com a letra S. Vocês conseguem perceber o som, como ele é igual nas duas palavras e a escrita é com letra diferente? Depois nós temos a palavra crise. Crise não tem, né, nenhuma palavra que tenha o som dessas sílabas. Depois nós temos a palavra cipó e a palavra visita e a palavra sino. Qual dessas duas palavras tem o mesmo som em alguma sílaba? Se a gente perceber, vamos falar de novo: cipó, visita e sino. Qual dessas palavras tem o som parecido na primeira sílaba? Então, vocês vão pintar a sílaba que tem esse som, mesmo que sejam com a escrita diferente, né? Com a letra diferente. Então, reparem lá que cipó e sino tem a letra diferente, mas o som é o quê? Igual, certo? Agora, embaixo das palavras, diz assim, ó: copie as palavras que a letra C e a letra S representam sons iguais. Então, vamos ver todas as palavras. Cedo, senha, crise. Igual? Não. Cipó, visita, igual? Sino. Então, vocês vão escrever todas essas palavras onde o C e o S têm o som igual. Certo, pessoal? Aí lá embaixo tem uma observação. A letra C, quando seguida de A ou U, representa um som diferente do representado pela letra C. Quando seguida de EI, exemplos: casa, couro, cubo. Vocês percebem que casa, couro e cubo não tem som de S, tem som de C. Agora, quando nós falamos cedo e cipó, o C fica com som de S, tá, pessoal? Mas a gente não usa S, usamos o C, certo? Aí, dando continuidade nas nossas atividades, temos lá cedilha. Quem sabe o que é o cedilha? Quem lembra? Pessoal, quem lembra que lá embaixo, né, do C, em algumas palavras, tem aquela perninha,
Alguns dizem cobrinha, alguns dizem perninha, né? Então, pessoal, o cedilha, quando ele é usado, ele também lembra o som do S. A diferença é que nós usamos o cedilha com o A, O, U. Então, quando nós queremos dar o som de S com a letra C, nós usamos o cedilha. Mas a gente nunca usa quando tem o E e o I, certo? Igual o C de cipó. Aí a gente usa só o C. Então, quando a gente quer dar som de S para alguma palavra que tem A ou U, por exemplo, açúcar, o SU tem som de S. Mas, se eu colocar o C, ele vai ficar açúcar. Só que essa palavra não é escrita com S, é com cedilha. Então, com cedilha, ele vai ficar com som de S. Açúcar. Certo? Estão conseguindo acompanhar? Então, lá na número 8, diz assim: junte as vogais e leia o que você escreveu. Então, se vocês juntarem o cedilha e o A, nós vamos formar o sa. O cedilha e o O, so. O cedilha e o U, su. Perceberam que daí nesses momentos o som é de S? Então, sempre que eu quiser usar o A ou U, A ou U, e quero som de S só que com a letra C, eu uso o cedilha, certo? Então, lá embaixo está escrito assim: a cedilha é um sinal escrito abaixo da letra C, diante das vogais A ou U. Exemplos: maçã, abraço, açúcar. O C representa um som semelhante ao representado pela letra S em algumas palavras. Exemplo: sapo, sopa, suar. Então, vocês perceberam que essas palavras que eu falei agora, sapo, sopa e suar, são todas com S, mas tem o mesmo som do C quando usado com cedilha, certo? Tem outra observação muito importante. O cedilha nunca é usado em início de palavra. Então, quando a gente precisa escrever uma palavra com som de S, e a primeira letra teria que ser o cedilha, a gente não usa. Aí a gente usa somente o S, certo? Então, o cedilha só aparece lá no meio da palavra, nunca a primeira letra. Beleza, pessoal? Aí, agora lá na página 13, diz assim: leia essas palavras escritas com cedilha. Então, vamos ler. Cabeça, caroço, crianças, endereço, praça, canção, coração, dança, lição e terça. Vamos ver a número 10. Complete as frases com a palavra do quadro a seguir, que dá sentido a elas. Depois, recorte as imagens da lateral e cole-as nos locais correspondentes. Então, as imagens da lateral, pessoal, são essas daqui, tá? Cortem com cuidado para não estragar a apostila, não cortar a página errada, tá bom? Ó, puxa ali, corta com bastante cuidado cada imagem e cuidem para não se machucar também. Então, lá temos as palavras as seguintes: criança, caroço, cabeça, dança, lição e coração. Vocês perceberam que todas essas palavras têm a cedilha e nenhuma delas inicia com cedilha, né? Inicia ali criança, caroço, cabeça e coração com C. Dança e lição, né? Com D e L. Então, pessoal, vamos lá na letra A. Uma das partes do corpo humano é a... Então, qual dessas palavrinhas se encaixa ali? Criança, caroço, cabeça, dança, coração. Tenho a altura de uma... Será que ele tem a altura de quê? De uma dança? Não pode ser, né? Não faz sentido.
Tenho dúvidas para fazer esta... O que será? Caroço? Não, caroço não, senão não faz sentido. Pensem lá um pouquinho. O... Dum, 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 dum. É um símbolo do amor. O que é um símbolo do amor? A é um excelente exercício. O que é assim que a gente se movimenta, que é divertido, que pode ser um exercício, que tá lá naquelas palavras? E por último, o do abacate. O que o abacate tem? É maior do que de muitas outras frutas. Então, o abacate tem o que lá no meio? Que é maior do que das outras frutas. Então, olhem ali na tabelinha das palavras e vejam qual corresponde. Elas precisam fazer sentido, pessoal. E por último, nós temos lá A, B, C, D, E, F. E temos aqui as imagens. Então, qual é a primeira palavrinha que a gente usou aqui? Seria cabeça? Então, vocês vão colocar na ordem, tá? A primeira palavrinha vocês vão colocar lá na imagem, a segunda palavrinha lá no B, a terceira palavrinha no C, a quarta no D, a quinta no E e a sexta no F. Precisa ser na ordem que vocês colocaram as palavras aqui, vocês vão colocar as imagens, certo? Pessoal, lá no planejamento de vocês, a prof colocou uma atividade para vocês realizarem, tá? De língua portuguesa, que é sobre o cedilha, que nós estamos estudando agora. Então, realizem essa atividade, certo? E eu vejo vocês amanhã na nossa aula online, combinado? E um beijão, então, e até amanhã, pessoal. Espero vocês. Um beijo.